O Sol foi um dos personagens mais importantes para ajudar o Walter White a construir o seu império em Breaking Bad. Se não fosse pelo Sol, o Walt teria se ferrado várias vezes. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Todas as vezes que o Saul Goodman salvou o império do Walter White. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira vez onde o Sol ajuda o Walt a manter seu império é quando ele tem a ideia de entregar o Heisenberg falso. Depois que o Badger é preso numa operação policial porque ele vendeu metanfetamina para um policial disfarçado, a polícia percebe que ele estava vendendo o cristal azul e a polícia já sabia nesse momento que esse cristal azul era o produto exclusivo do Heisenberg. E como a polícia queria descobrir a sua verdadeira identidade, eles começaram a interrogar o Badger pro Badger revelar quem era o Heisenberg, revelar a verdadeira identidade dele. Eles dizem que se o Badger entregar ele, o Badger tá solto. Então no momento que o Badger foi preso, o Walt ficou cagado, o Walt ficou morrendo de medo do Badger entregar ele pra polícia. Então ele decide contratar os serviços do Sol, porque o Sol é o melhor advogado, o Sol é a única pessoa que tem a capacidade de livrar a barra do Badger, porque o Sol não é um advogado criminal, o Sol é um advogado criminoso. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal, tá? Você quer um advogado criminoso. Então o Walt vai conversar com o Sol. Em primeiro momento, ele não revela sua verdadeira identidade, ele não explica nada pro Sol e ele finge que é um tio do Badger que tá fazendo de tudo pra soltar o seu sobrinho da prisão. Nesse momento, o Sol diz que não tem jeito, que não tem nada que ele pode fazer pra soltar o Badger, porque o Badger tá envolvido com a galera da pesada, então o Badger tá lascado e não vai ter jeito, o Sol não vai conseguir libertar o Badger. E como o Walt já sabia que o Sol era um advogado criminoso que fazia tudo por dinheiro, nesse momento ele ofereceu $10 mil para ele soltar o Badger, mas mesmo assim o Sol não aceitou. $10 mil. Você tá dizendo que eu acho que tá? Estou. Sua resposta? O cara não aceitou suborno? Aquele cara lá? Estamos falando de Saul Goodman. Então depois que o Sol diz que não existe nada que ele possa fazer com relação ao Badger, o Walt e o Jesse decidem que vão sequestrar ele e botar a arma na cabeça dele e falar: Sol, ou você libera o Badger ou a gente vai te matar. E nesse momento, tanto o Walt quanto o Jesse estão mascarados e aqui a gente já conhece um pouco da mentalidade criminosa do Sol, porque o Sol fala assim: cara, não faz sentido vocês estarem me ameaçando, não faz sentido vocês estar falando que vão me matar, sendo que o problema de vocês é o Badger. Vocês deveriam matar o Badger e não me matar, porque se um pernilongo tá te enchendo o saco, você mata ele, você não mata o advogado dele. Nesse momento aqui a gente percebe que o Sol é um cara desenrolado. Daqui, por que você não mata o Badger? Olha só, raciocina comigo. Se o mosquito tá te incomodando, se ele te pica na bunda, você não vai atrás do advogado do mosquito. Você pega o mata-moscas. E ele também percebe que aquele cara que tá sequestrando ele é o mesmo tio do Badger que tinha anteriormente ido negociar e oferecido $10 mil pra ele soltar o Badger. $10 mil não, né? $10 mil. Sr. Mayhew. Reconheça sua tosse. Pode tirar a máscara e tomar um ar. E aí o Sol já sai por cima nessa situação, porque ele já se levanta, ele já pede pro Walt tirar a máscara, o Jesse também tira a máscara, eles começam a conversar, começam a negociar e o Sol diz: cara, anteriormente eu não aceitei os $10 mil porque eu não confiava em você, mas pode ficar tranquilo, agora que eu confio em você, agora que eu sei quem você é, agora eu sei que você é o Heisenberg que a polícia tanto quer prender, pode ficar sossegado que eu vou aceitar essa grana e vou dar um jeito de soltar o Badger. E sim, nesse momento o Jesse e o Walt contaram tudo pro Walt, falaram que eles produzem a metanfetamina, que o Badger vende e que em hipótese nenhuma o Walt vai ser preso, porque a polícia quer prender o Heisenberg de todas as formas, só que não é cogitável, nunca passou pela cabeça do Walt se entregar. O Walt queria fazer qualquer coisa pra soltar o Badger, pro Badger ficar livre e evitar ao máximo correr qualquer risco do Badger e entregar ele pra polícia. E aí o Sol vai até a delegacia e o Badger diz pro Sol que a única coisa que a polícia quer é o Heisenberg. Se o Badger entregar o Heisenberg, ele consegue ser solto, ele consegue ser livre numa tranquilidade sem nenhum problema. Então, nesse momento, o Sol tem uma ideia genial que é de entregar o Heisenberg falso pra polícia. Ele diz pro Walt e pro Jesse que ele conhece um cara chamado Jimmy Dentro e Fora, que é um cara que gosta de ficar preso e que pode ser preso no lugar do Walt. Então o Walt vai lá, dá a grana do Sol e o Sol consegue resolver tudo, ele consegue entregar o Heisenberg falso pra polícia, que no caso é o Jimmy Dentro e Fora, e o Badger tá solto e o Walt tá tranquilo, o Walt tá sossegado, porque agora a polícia acha que prendeu o Heisenberg e a polícia vai parar de encher o saco deles, pelo menos por um momento. Conhecido como Jimmy Dentro e Fora. Prisões municipais, estaduais e federais, passou 44 dos 58 anos preso. Por um valor
Jimmy vai pra cadeia por vocês. E tudo isso acontece no episódio Better Call Saul, que é o primeiro episódio onde o Saul aparece e desde a sua primeira operação ele já salva todo o império do Alt, ele já resolve o problema do Alt e evita que ele seja preso, porque se não fosse o Saul nesse momento, a galera tava lascada, provavelmente o Badger teria entregado eles pra polícia e, pô, tudo teria dado errado, mas graças ao Saul ele conseguiu resolver tudo. Ele, nesse momento aqui, desde a sua primeira aparição, ele já salvou o império do Alt e evitou que ele fosse preso. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. E a segunda vez onde o Saul salva o império do Alt é quando ele tem a ideia de lavar dinheiro com as doações. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. Bom, o Alt sempre teve um problema em Breaking Bad, que era gastar o dinheiro que ele ganhava ilegalmente, porque o Alt ganhava muito dinheiro, só que ele não podia gastar essa grana porque isso levantaria suspeitas, todo mundo ia ficar se perguntando da onde o Alt tá arrumando tanta grana assim. É muito dinheiro. E é aqui que o Saul tem outra ideia genial que vai salvar muito a pele do Alt e permitir que ele possa gastar seu dinheiro. Nesse momento aqui, o Alt Jr. tinha criado um site chamado Salve Walter White para ele receber doações para pagar o seu tratamento contra o câncer. Então no site tinha todas as informações do Alt, tinha uma foto ali do Alt e lá no final tinha um botão para qualquer pessoa que quisesse se doar fazer uma doação pro Alt pagar o seu tratamento. O Alt não gosta muito dessa ideia, não gosta muito da ideia de receber esmola, de terem pessoas doando grana pra ele, mas o Saul vê isso como oportunidade perfeita pro Alt poder lavar o seu dinheiro. Walter, eu estou olhando a resposta aqui, ela está me encarando, eu tenho que soletrar pra você, é? Você acha que eu devo passar o meu dinheiro pelo site do meu filho? Mas de jeito nenhum, nem pensar, não. Então o Saul contrata um hacker e esse hacker vai pegar toda a grana suja do Alt, todo o dinheiro que ele ganhava vendendo droga e vai fazer várias doações anônimas e falsas ao redor do mundo, doando esse dinheiro lá no site do Alt. E esse dinheiro do Alt, que antes era sujo, vai estar sendo lavado através das doações, vai cair na conta do PayPal do Alt, e aí o Alt poderia gastar o dinheiro numa boa, porque todo mundo acharia que aquela grana estaria vindo através de doação, sendo que na verdade não, aquela era a grana do Alt, a grana suja dele que estava sendo lavada. Só que o Alt não gosta muito dessa ideia porque ele não vai ter mérito nenhum e aquilo vai ser visto como uma esmola. Não quero que a minha família pense que um benfeitor misterioso salvou a gente. O ego do Alt não aceita isso, porque ele produzia cristal, ele ganhava dinheiro, ele tinha todo o mérito daquela grana. Só que como pareciam que tinham pessoas doando, cara, ele estava totalmente vulnerável, ele não tinha mérito nenhum nessa situação, mas essa foi uma ideia genial do Saul para ele poder lavar o seu dinheiro e gastar numa boa. E novamente aqui o Saul salvando o império do Alt, porque se não fosse o Saul, nesse momento o Alt não teria forma nenhuma de estar lavando o seu dinheiro, ele não poderia estar usando o seu dinheiro numa boa sem gerar desconfiança. E outro momento onde o Saul salva toda a operação do Alt é quando ele manda o Mike pra limpar a casa do Jesse. Bom, depois que a Jane se afoga com seu próprio vômito durante a noite e morre, o Jesse acorda pela manhã e fica desesperado e a primeira pessoa que ele liga é pro Alt. E ele faz essa ligação meio que pra saber o que ele tinha que fazer, porque na casa do Jesse tinha uma mulher morta, tinha drogas, tinha muita grana, então ele tava lascado, se a polícia chegasse ali, ele seria preso. Então o Jesse liga pro Alt e o Alt liga pro Saul e o Saul liga pro Mike e o Mike vai até a casa do Jesse limpar aquilo tudo e evitar que dê merda pro Jesse. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? O Mike limpa tudo na casa do Jesse, todas as coisas que poderiam incriminar ele pela morte da Jane e também explica toda a forma que ele deve agir quando a polícia chegar. O Mike dá uns tapas lá na cara do Jesse e fala, ó, quando a polícia chegar, você vai falar o seguinte, eu acordei, eu a encontrei, é tudo que eu sei. Eu acordei, eu a encontrei, é tudo que eu sei. Dessa forma, a polícia não vai desconfiar e jamais daria merda pro Jesse. Diga, eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. Eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. De novo. E novamente foi graças ao Saul que o Alt não se ferrou. Porque caso o Alt não conhecesse o Saul, ele não teria feito essa ligação e o Saul não teria mandado o Mike pra limpar a casa do Jesse. Então, quando a polícia chegasse lá e encontrar uma mulher morta, e aí eles iriam investigar a casa, e nisso eles encontrariam muito dinheiro, dinheiro em papel, coisa que levantaria suspeita, eles encontrariam muitas drogas e aí estaria ferrado. E nesse momento, caso a polícia encontrasse tudo isso, o Jesse seria preso, e aí eles investigariam, possivelmente o Jesse entregaria o Alt e tudo estaria lascado, mas graças ao Saul tudo foi resolvido. É um mito! É um mito!
E outro momento onde o Sol ajudou o Alt foi quando ele fez a ligação entre o Alt e Gus. Muita gente esquece, mas quem fez a ligação entre o Alt e Gus foi o Sol, porque o Sol conhecia um cara, que conhecia outro cara, que conhecia outro cara, e esse cara final era o Gus. E o Gus era nada mais, nada menos do que o maior vendedor de drogas de toda aquela região. Porque o grande problema do Alt sempre foi vender a sua metanfetamina. Produzir ela, cozinhar era tranquilo, mas chegar na parte de vender era complicado. Ele tentou fechar um acordo com o Crazy 8, não deu certo. Tentou fechar um acordo com o Tuco, não deu certo. E quando ele colocou o Combo, o Badger e o Skinny Pete pra vender drogas, também não deu certo. O Combo morreu, roubaram o Skinny Pete e o Badger foi preso. Então a parte de venda de drogas do Alt nunca deu certo. Então, por favor, desista. E é nesse momento que o Sol se envolve, porque, como eu já disse, ele conhece um cara, que conhece um cara, que conhece outro cara, e, cara, esse cara final é o Gus, então o Sol consegue entrar aí nessa parada e fazer uma ligação pro Alt e fechar um acordo comercial com o Gus. Então o Alt produz a metanfetamina, na verdade, nesse momento, o Alt tava com vários e vários quilos ali de cristal produzido, só que ele não tinha como vender. Digamos que eu conheço um cara que conhece um cara que conhece outro cara. Eu vou fazer umas ligações e ver se eu consigo uma reunião. Então o Sol conseguiu acertar tudo ali e fez uma ligação comercial pro Alt conhecer o Gus e o Gus revender a sua droga. Então, graças ao Sol, o Alt conseguiu voltar a vender droga e até o momento o Sol já resolveu os dois maiores problemas do Alt. O primeiro grande problema era lavar o seu dinheiro e o segundo grande problema era vender. E graças ao Sol tá tudo resolvido. O Sol em vários momentos ajudou o Alt a se manter lá em cima, a se manter no poder, a resolver várias e várias paradas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E outro momento onde o Sol salvou a pele do Alt foi quando ele fez a ligação pro Hank. Quando o Hank descobriu que o Heisenberg utilizava um trailer para produzir metanfetamina, ele começou a investigar todos os trailers da cidade. E o Hank acabou descobrindo que possivelmente o Jesse tinha envolvimento e ligação com essa produção de cristal. Porque o Hank já tinha achado muito dinheiro no carro do Jesse, algumas pessoas já tinham falado que viram um cara loiro, de olho claro, vendendo cristal, e o Hank também descobriu que o Jesse era amigo do Combo, e o Combo foi morto vendendo cristal, e pior, o Hank descobriu que o trailer que o Heisenberg utilizava era um trailer que anteriormente tinha sido da mãe do Combo. Então o Hank fez todas essas ligações e descobriu a possível relação entre o Jesse e o Heisenberg. E o Hank sabia que o Jesse não era o Heisenberg, porque ele era muito burro pra ser o chefe daquilo tudo, pra ser o cara que produzia aquilo tudo, e com base em vários retratos falados ali, em vários desenhos, todo mundo sabia que o Heisenberg era um velho careca, então o Hank sabia que o Heisenberg não era o Jesse. Então nesse momento o Hank só precisava descobrir exatamente aonde o trailer tava, e aí ele ia ter todas as provas, ele ia ter todas as digitais, ia encontrar todo o laboratório que eles usavam dentro do trailer e tava perfeito, ele só precisava encontrar aonde o trailer tava. Só que o Jesse conseguiu resolver esse problema do Hank, porque o Jesse foi até o ferro velho aonde esse trailer tava, o Hank seguiu ele e chegou no local exato aonde o trailer tava, e agora tava tudo ferrado, não tinha escapatória. E pior, o Alt tava dentro desse trailer porque ele tinha ido até o ferro velho pra destruir o trailer, porque ele já sabia que o Hank tava chegando perto de descobrir aquilo tudo. E agora ferrou totalmente, porque nesse momento tá o Alt e o Jesse presos dentro do trailer e o Hank tá ali do lado de fora, doido pra abrir, entrar ali dentro e acabar com aquilo tudo. E o Hank só não entra naquele trailer nesse momento exato porque ele não tem um mandato, mas o Hank liga pro seu parceiro e fica ali do lado de fora observando o trailer, aguardando o seu parceiro chegar com o mandato. Mas nesse momento o Alt tem uma ideia. Ele decide ligar pro Sol ligar pro telefone do Hank falando que a sua esposa sofreu um acidente. E o objetivo do Alt é que o Hank saísse dali, dando a oportunidade perfeita para eles destruírem o trailer. E o Sol obedece às ordens do Alt e faz isso. Na verdade, quem liga pro telefone do Hank é a Francesca, é uma voz feminina. Ela liga pro Hank e fala: olha, sua esposa acabou de sofrer um acidente, ela tá muito mal, ela tá toda aqui machucada no hospital, é melhor você vir pra cá o mais rápido possível. E nesse momento o Hank larga tudo ali, larga o trailer, deixa tudo pra trás e vai até o hospital encontrar a sua esposa e ver como que ela tá, mas ele acaba descobrindo que ela não tinha se machucado nada e que aquilo foi uma ligação falsa. Então nesse momento aqui, caso não fosse o Sol, o Alt estaria lascado, porque não tinha outra pessoa pra poder ligar pro Hank e fazer esse trote, fazer essa ligação falsa, porque se o Alt ligasse, o Hank conheceria a voz dele e aquilo seria suspeito. O Jesse não podia ligar, não existia outra
outra pessoa. A pessoa perfeita pra fazer isso era o Sol. Na verdade, quem fez a ligação foi a Francesca, né, que era a assistente do Sol, que trabalhava ali com ele, mas os créditos caem pro Sol porque o Walt conhecia o Sol e não a Francesca. E outro momento onde o Sol ajuda muito o Walt é quando ele faz a ligação entre Vominos Pest e o Walt. E pra quem não lembra, a Vominos Pest é aquela empresa de detetização que o Walt faz uma parceria para produzir metanfetamina em meio que laboratórios móveis. Então as casas que eles pegavam para detetizar, o Walt utilizava para produzir cristal. Porque depois que o Walt mata o Gus, ele fica sem lugar para cozinhar metanfetamina. Então ele tem a ideia de cozinhar nessas casas que estão sendo detetizadas, porque elas não geram nenhuma suspeita e o cheiro que elas geram dos produtos de detetização vai acabar se misturando ao cheiro do cozimento de cristal, ao cheiro dos produtos químicos que o Walt utiliza para produzir metanfetamina. Aquilo tudo vai se misturar, ninguém vai sentir um cheiro muito absurdo e o cheiro que a galera vai sentir, todo mundo vai achar que é de detetização, então vai ser um plano perfeito, não vai gerar desconfiança, ninguém jamais vai imaginar que estão cozinhando cristal numa casa que está sendo detetizada. Então o Walt comenta essa ideia dos laboratórios móveis com o Sol e ele diz que conhece os caras perfeitos para eles fecharem essa parceria. E esses caras são os caras da Vominos Pest, que também são clientes do Sol, porque quando eles fecham a casa, eles ficam ali o final de semana inteiro detetizando ela, eles fazem várias cópias de todas as chaves. Então eles detetizam, deixam tudo perfeitamente, mas depois de alguns meses eles voltam lá com as chaves de todas as portas, entram lá e roubam tudo. Como diz o Sol, eles são gatunos espertos porque eles esperam um tempo pra roubar, porque caso eles já roubassem no momento que eles detetizam, isso seria burrice. Assim que os donos chegassem em casa, eles seriam presos, mas como eles fazem cópia das chaves, eles voltam depois, ninguém desconfia. Na verdade, uma galera desconfia sim, até porque eles são clientes do Sol. Alguém já desconfiou em algum momento, já deu merda pra eles. Ele tem toda a razão. Mas então, como esses caras já são criminosos e confiam no Sol, o Sol vai até eles, conversa com eles, explica toda a situação. E nesse momento ele faz uma ligação entre Walter White e Vominos Pest e o Walt coloca seu plano em prática e começa a cozinhar cristal nesses laboratórios móveis, começa a cozinhar metanfetamina nessas casas que estão sendo detetizadas. E novamente, graças ao Sol, o Walt pode voltar a cozinhar cristal, pode voltar a ganhar muita grana, porque se não fosse pelo Sol, ele estaria lascado, porque ele não tinha mais trailer para cozinhar, ele não tinha mais como ter laboratório, porque o último que ele tinha era o do Gus, mas ele queimou tudo e a polícia já descobriu. Então essa ideia foi genial e graças ao Sol ela pôde ser executada. E outro momento onde o Sol ajuda o Walt é na compra do Lava Jato. Quando o Walt começa a ganhar muito dinheiro, se torna impossível de continuar lavando essa grana através daquelas doações, até porque aquilo é muito dinheiro, e o Walt também se cura do câncer, então agora ele parou de receber essas doações, não tem como mais lavar dinheiro dessa forma. E aí o Walt continua com aquele problema de como gastar grana sem levantar suspeita, ele até começa a utilizar dinheiro físico, dinheiro em papel sujo ainda no dia a dia. E aí o Sol começa a bater na tecla de que ele precisa arrumar uma forma de lavar esse dinheiro. E aí o Sol dá a ideia pro Walt para ele comprar várias empresas para ele lavar esse dinheiro. Dá até a ideia dele comprar um laser tag, mas o Walt não concorda muito bem porque essas várias empresas que o Sol deu ideia, e principalmente o laser tag, não são coisas que batem com o Walt. Não faz sentido o Walt ter um laser tag ou várias outras empresas. Aquilo não bate com o Walt, não coincide. E aí o Walt tem a ideia de comprar aquele antigo lava rápido que ele trabalhava e aquilo é perfeito, aquilo coincidia com ele também já tinha trabalhado lá anteriormente, então é o lugar perfeito para ele lavar dinheiro. E aí esse lava rápido que o Walt quer comprar é até o melhor lugar para ele lavar o seu dinheiro rapidamente, porque é um lava rápido, lavar dinheiro rápido, lava rápido. Então, nesse momento, o Sol se envolve e ajuda o Walt a comprar esse lava rápido muito barato. O Sol envia o Cubby, que é um cara que trabalhava ali com ele, meio que fazia parte da segurança privada do Sol. Ele envia esse cara pra conversar com o dono do lava rápido, o Bogdan, que é aquele cara que tem uma sobrancelhona, aquele cara bem feio mesmo. Vai se danar, Bogdan. Ok? Eu disse, vai se danar, você e sua sobrancelha. Parece um cão chupando manga. O Sol envia o Cubby, fingindo ser um inspetor ambiental, pra conversar
com o Bogdan e explicar que ele estava fazendo as paradas ali de uma forma errada, que a forma que ele estava descartando os seus produtos era errado e que aquilo poderia gerar uma multa absurda. Então esse assistente do Sol consegue botar medo no Bogdan e ele acaba ficando com medo e vende o lava rápido pro Alt num preço muito barato. E depois que o Alt compra esse lava rápido, ele tem um momento de aura, porque lá no início de Breaking Bad, lá na primeira temporada, esse Bogdan enchia o saco dele, meio que humilhava, e agora o Alt conseguiu dar a volta por cima e comprar aquele lava rápido. Então aqui, ó, ele farma aura. O Alt White farma a aura do Bogdan, ó, farmou a aura elevada do Alt White. Você não tem aura, mano. Mas você não tem aura, você... E graças ao Sol, o Alt conseguiu uma nova forma de lavar muito dinheiro, porque diferente daquela ideia anterior de lavagem de dinheiro com um site, que também foi uma ideia do Sol, cara, aqui o Alt conseguiria lavar muita grana, porque aqui tem um fluxo bem maior de dinheiro, que é um lava rápido, tem sempre gente entrando, saindo, tem muito dinheiro circulando, então é o lugar perfeito para lavagem de dinheiro, e aquilo dava mérito pro Alt, porque na parte do site o Alt não tinha mérito nenhum, aquilo era realmente aos olhos de todo mundo como uma esmola, mas aqui não, é uma empresa do Alt, todo mundo saberia que o Alt é o empresário e que ele é responsável por estar ganhando aquele dinheiro, e ali seria bem tranquilo para ele lavar muita grana, porque essas paradas assim, lojas, lava rápidos, tem um fluxo de dinheiro absurdo. É muito dinheiro! De outro momento que o Sol ajuda a salvar a pele do Alt é com o desaparecimento final de Breaking Bad. Depois que todo mundo descobre que o Alt é o Heisenberg, ferrou, já era, toda a operação caiu e o Alt começou a ser o homem mais procurado dos Estados Unidos. E anteriormente em Breaking Bad, lá mais ou menos pra quarta temporada, quando o Gus queria matar o Alt, o Sol falou que conhecia um cara que podia fazer ele desaparecer. Esse cara ia cobrar caro, mas ele ia dar uma nova identidade pra ele e levaria ele pra morar num lugar aonde ninguém jamais acharia ele. E naquele momento onde o Gus queria matar o Alt de todo jeito, o Alt pensou em ir embora, só que ele não conseguiu ir porque esse velho cobrava caro pra desaparecer, e nesse momento a Skyler tinha dado muita grana pro chefe dela, o Ted, então naquele momento não teve escapatória, o Alt não pôde ir embora e desaparecer pelo mundo. Mas lá pro final de Breaking Bad, depois que a vida do Alt desmorona completamente, todo mundo fica contra ele, o Sol liga pra esse cara que desaparece com todo mundo, e o nome dele é Ed, e esse cara vem pra levar o Alt e o Sol embora. E ele faz tudo com perfeição, ele dá uma nova identidade pro Alt e leva o Alt pra morar numa casinha lá isolada em New Hampshire. Ele vai conseguir viver lá numa boa, ninguém jamais vai encontrar ele lá. O único problema aqui é que o Alt ficaria sozinho lá, mas não teve escapatória, ou ele fugia, ou ele ia ir preso, e ele foi. Graças ao Sol, o Alt conseguiu ter essa liberdade. Mas como todo mundo sabe, o Alt não aceitou ficar lá sozinho, abandonado pro resto da vida até morrer. Ele decidiu voltar pra Albuquerque, resolver todas as paradas, matar todo mundo e morrer em paz. Mas ele poderia ter ficado lá tranquilinho, sossegado, vivendo uma vida sozinho, mais livre, sem morrer, graças ao Sol que conhecia esse cara que era responsável pelos desaparecimentos. Aí vale a pena mencionar também que o Sol some com esse cara. Lá em Breaking Bad, a última aparição que a gente vê do Sol é quando eles estão lá no porão desse cara, só esperando ele terminar de resolver as paradas pra levar eles pra sumir, e nesse momento é a última cena do Sol em Breaking Bad. A última cena que a gente vê o Sol é nesse momento que eles estão lá no porão, só aguardando o momento exato que eles vão sumir pelo mundo, que eles vão embora. Lembrando, em Breaking Bad, o último momento do Sol é esse. Eu sei que em Better Call Saul teve mais coisas, acrescentou mais coisas pra história, mas nesse momento, em Breaking Bad, essa é a última cena do Sol. E graças ao Sol, que sempre conhecia muita gente, ele conhecia esse cara que fazia todo mundo desaparecer e conseguiu dar uma vida nova pro Alt, conseguiu levar o Alt pra New Hampshire, e o Alt teve uma nova chance de recomeçar a vida, de viver, de ficar lá sozinho e livre pra todo sempre até morrer, mas, infelizmente, o Alt não aceitou isso, voltou pra Albuquerque pra resolver as paradas. Mas caso o Alt tivesse aceitado viver tranquilo, viver lá naquela casa dele, sozinho, isolado pro resto da vida, ele teria que agradecer ao Sol, porque o Sol que conhecia esse cara, e esse cara que fez ele desaparecer, fez um trabalho muito bom, ele deu uma vida nova, mas o Alt quis morrer. Agora eu quero fazer uma menção honrosa aqui sobre um momento onde o Sol ajudou o Jesse. Não foi algo tão grandioso que salvou todo o império deles e evitou
evitou com que eles fossem presos, mas foi um momento satisfatório aonde ele ajudou o Jesse, que foi ajudando o Jesse a comprar a casa que os pais dele estavam vendendo. Bom, desde o início de Breaking Bad, o Jesse morava numa casa que a sua tia deixou pra ele depois que ela morreu. Só que os pais do Jesse, vendo a situação dele, eles nunca tiveram uma relação muito boa, decidem que vão expulsar o Jesse daquela casa e colocar ela à venda. E eles fazem isso e o Jesse fica sem onde ir, o Jesse fica sem lugar pra morar. Mas aí o Saul entra em contato com os pais do Jesse, com o advogado deles, dizendo que tem um comprador que tá disposto a comprar aquela casa e o Saul vai pra uma negociação com eles. E nessa negociação, o Saul oferece um valor muito abaixo do que eles estão cobrando na venda daquela casa. Em primeiro momento, os pais do Jesse negam, falam que aquilo é absurdo, que eles não vão vender a casa por aquele preço. $400 mil? O que é isso, uma piada? Não, é minha oferta. Mas isso é menos do que a metade. E também vale a pena mencionar que os pais do Jesse não sabiam que esse comprador anônimo que estava querendo comprar a casa era o Jesse. Eles não sabiam e nesse momento o Saul deu uma cartada aí falando: tá bom, vocês não vão querer vender, mas eu até achei engraçado que vocês não mencionaram em nenhum local de venda que aquela casa já foi utilizada como um laboratório de metanfetamina. Eu não sei, eu achei que podia pechinchar depois de saber do laboratório de drogas. Aquele que ficava no porão, eu revisei a sua declaração de estado da casa e não vi menção alguma do laboratório. Porque, pra quem não lembra, o Walt e o Jesse já cozinharam um cristal lá no porão daquela casa. E o Saul também diz que eles esconderem aquela parada de que aquilo já foi um laboratório é um crime absurdo e caso várias pessoas saibam disso, vai dar uma merda absurda pros pais do Jesse. Alguns chamariam essa atitude de crime de ocultação de provas. Mas eu não, sou mais mente aberta, porém... isso é complicado. Então meio que o Saul faz uma ameaça meio que indireta, ele faz uma ameaça sem ameaçar e nesse momento os pais do Jesse se veem sem escapatória e decidem que vão vender aquela casa mesmo por um valor muito abaixo do que eles estavam cobrando. Então o Saul fecha todas as negociações, a casa é vendida e os pais do Jesse venderam a casa pro Jesse, mas eles não sabem que quem comprou foi o Jesse. E aqui a gente também tem uma cena que o Jesse farma aura, porque depois que a casa é vendida, ele vai até lá numa boa, como se ele estivesse visitando e entrando naquela casa que não pertence mais a ele, e os pais dele falam: Jesse, mete o pé que a casa foi vendida, o comprador vai chegar a qualquer momento, é melhor você ir embora. E aí o Jesse fala: eu sei que a casa foi vendida, porque fui eu que comprei. E aí ele mostra as chaves e nesse momento Jesse Pinkman farmou a aura. Jesse, a casa foi vendida. Os novos donos chegarão a qualquer momento. Aonde você pensa que vai? Vou entrar. Fui eu que comprei. E foi graças ao Saul que ele conseguiu comprar essa casa num valor muito abaixo. Isso aqui não é algo tão grandioso, não foi um momento onde o Saul salvou o Império. Na verdade, ele só fez uma coisa positiva pro Jesse, ele ajudou o Jesse. E eu achei que vale a pena estar nesse vídeo porque é uma cena muito boa. A cena do Jesse mostrando a chave e farmando aura, mogando os pais dele, falando: fui eu que comprei, é muito boa. E pô, como eu dei esses termos, farmar aura, mogar, é umas paradas muito besta que eu tô falando aqui na zoeira, tá? Não vai achando que eu tô falando essas paradas sério, não. Cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, cara, desiste. E foi graças ao Saul que o Walt conseguiu sair de várias situações que pareciam meio que complicadas. Então, foi graças ao Saul que o Walt conseguiu lavar dinheiro. Foi graças ao Saul que o Badger não denunciou ele pra polícia, que ele conseguiu fechar um acordo com o Gus. O Saul ajudou demais o Walt nessa empreitada no mundo do crime. E pô, o Saul é um personagem fenomenal, é definitivamente um dos meus favoritos de Breaking Bad. É meio que engraçado perceber que ele sempre esteve envolvido com os crimes, ele nunca ganhou muito dinheiro, mas ele também não correu muito riscos, então ele sempre pegava ali uns 5%, uns 6% dos lucros dos trabalhos do Walt, mas sem correr risco, ficando ali na tranquilidade, numa boa. E bom, se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para você deixar o like aqui no vídeo e também se inscrever aqui no canal para você acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. E se você continua assistindo até agora, eu vou te recomendar a clicar em um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, valeu, um grande abraço e falou!